Bom pessoal, vamos começar aí uma videoaula, tá? Na verdade é um comentário de uma matéria que saiu na revista Guia da Farmácia, tá? Então eu gosto muito dessa revista, muitas coisas que eu aprendi na faculdade de uma maneira muito profunda e às vezes eu tinha dificuldade para explicar para os clientes, tá? Eu aprendi de uma maneira mais simples nessa revista, tá? Então eu aconselho vocês que trabalham em farmácia, tá bom? Provavelmente o patrão de vocês compra essa revista, que ela vem junto com a lista de preço, mas normalmente vocês ficam com a lista de preço e acabam jogando fora, tá? Eu fiz isso por muitos anos e depois que eu peguei o costume de ler essa revista, tá bom? Aprendi muita coisa, além de ter feito faculdade de farmácia, ter feito pós-graduação na área de marketing farmacêutico, fiz uma na área de marketing de varejo, mas eu aprendo muito com essas revistas, mesmo na área de marketing, na área de atendimento, na área de vendas e também na área da saúde, tá bom? Então, a minha intenção aqui não estou ganhando nada da revista, tá bom? Que fez muito bem para mim essa revista, o que eu mais ganhei com essa revista foi conhecimento, tá bom? Então eu acho que como o patrão de vocês já compram essa revista e vem junto com a lista de preço, então eu acho que ao invés de vocês jogar fora e ficar mexendo no Facebook, no WhatsApp, eu acho muito legal vocês começar a ler essa revista, tá bom? Então as matérias assim que eu achar mais interessante, eu vou postar aqui e vou comentar, tá bom, gente? Mas na descrição vai ter o site lá para vocês, se alguém na farmácia que você trabalha não tiver essa revista, às vezes já tem um sistema no computador, então não compra a revista e você quiser comprar para você ter acesso, ou você aconselhar o seu patrão a comprar, vai ter o link da onde você pode estar assinando essa revista na descrição, tá bom? Mais uma vez, não estou ganhando nada com essa revista, tá? O que eu mais ganhei foi sabedoria, tá? E um pouco disso que eu quero passar aqui para vocês, balconista de farmácia, e para você que ainda tem um sonho de ser um balconista, que esse sonho ainda não se realizou, eu tenho certeza que acompanhando o nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, se você gostou, né, do vídeo no final, dê um curtir lá, um gostei no vídeo, para esse vídeo cada vez mais subir no YouTube, e a gente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis que já trabalham em farmácia, que já são balconistas, alguns farmacêuticos que às vezes não têm tanta experiência de balcão de farmácia, e as pessoas que ainda não trabalham, as pessoas que ainda têm um sonho de trabalhar na área da saúde, e na maioria das vezes o balcão de farmácia é o primeiro degrau para essas pessoas conseguir aí ingressar nessa área da saúde, tá bom, gente? Então eu não vou demorar muito nessa parte não, que depois a gente vai fazer um vídeo somente para isso, tá bom? Também tem o meu site, né, www.farmacistamg.com.br, tá bom? Que é onde a gente tem lá os nossos cursos pagos, tá? Então, se você quiser fazer um curso pago lá, tem o curso de farmacista, que eu já tenho ele presencial há 6 anos, e agora a gente está disponibilizando ele online, tá bom? Mas vai ter bastante matéria aqui gratuita, que você vai poder aprender, e depois quem quiser fazer aí o nosso curso, pode entrar no site lá, eu tenho certeza que vai ajudar muito aí você que já trabalha a crescer mais nessa carreira, a ter uma visão diferente do seu negócio, a ser um profissional cada dia melhor, e para você que não trabalha, eu também tenho certeza que vai te dar grandes chances aí de migrar para esse mercado de trabalho que é muito bom, principalmente para você que não gosta de ficar fechado dentro de firma, gosta de ter contato com pessoas, gosta de ajudar pessoas e quer aprender mais sobre a área da saúde, tá bom? Então vamos lá. Então a água, gente, né, como a gente vai falar de desidratação, então a água é importante para o funcionamento de qualquer organismo, e a falta dela pode trazer sérios prejuízos, levando até mesmo à morte, tá, gente? Então quando a gente quer conservar um alimento para que não cresça bactéria, o que a gente faz? A gente desidrata esse alimento, ou seja, se não tem água, nem a bactéria não consegue sobreviver ali, tá? Quem dirá nós que somos mais complexos que a bactéria. Então a gente precisa se hidratar bastante, beber bastante água, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso durante essa videoaula, durante, né, na verdade esse bate-papo, né, que eu vou estar
falando sobre essa matéria que saiu na revista. Depois na descrição vou colocar qual foi a matéria, qual foi a revista, qual foi o mês, qual foi o ano da revista, tudo certinho, qual foi o autor da matéria, tá bom? Então a importância aí da gente tá se hidratando o máximo possível. Quem não tem costume de beber água, né, costuma andar com uma garrafinha de água e aí vai bebendo de pouquinho em pouquinho, e isso você vai ver que no final do dia você vai beber até mais do que que os organismos aí, que esses órgãos que fazem essas pesquisas recomendam. Você vai ver que de pouquinho em pouquinho você vai beber até mais, tá bom? E aconselhar o seu cliente também, você que já trabalha no balcão de farmácia, aconselhar também o seu cliente a beber de pouquinho em pouquinho, que você vai ver que muitas funções do organismo dele vai melhorar com o aumento da ingestão de água, e alguns deles a gente vai comentar aqui, tá joia? Com a entrada das altas temperaturas, o corpo perde uma quantidade maior de líquidos, o que requer mais atenção na hora de repô-los para evitar desidratação, tá joia? Então, mesmo no frio, né, na sombra está muito frio, mas no sol está muito quente. E quando entra o calor, então, fica mais quente ainda. E para o nosso corpo manter a nossa temperatura, ele libera o nosso suor para que a gente consiga deixar a nossa temperatura o normal, tá joia? E esse suor sendo liberado, a gente vai perdendo água ao decorrer do dia. Por isso que é importante se reidratar bastante durante o dia. Mas o que é desidratação? Além de células, há um líquido que compõe o plasma sanguíneo. Esse líquido é feito de água e íons, sódio e potássio, proteínas e gás carbônico. Tá? Então aqui, como é focado para balconista de farmácia, apesar de alguns farmacêuticos provavelmente vão assistir esse vídeo, mas o nosso foco aqui é simplificar para o balconista de farmácia. Tá? Então eu não vou aprofundar muito, mas a gente vai comentar que os íons sódio e potássio são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo, tá joia? Então, você quando vai comprar água mineral, você vai ver que lá tem vários minerais, tá? E tem até uma legislação que regulamenta que aquela água precisa ter aquela quantidade de minerais, senão ela não é liberada para venda, tá bom? Então, a perda desses íons, principalmente o sódio e o potássio, tá? Ele acaba prejudicando algumas funções do nosso organismo. Por isso que é interessante a gente repor esses minerais. A desidratação acontece quando a pessoa perde o componente líquido do sangue, principalmente a água e o sódio, tá, gente? Então, apesar de muita gente criticar o sódio, mas as pessoas criticam o excesso do sódio, tá? Mas o sódio dentro do normal é importante, tá? Então isso não deve servir como desculpa para você acrescentar muito sal na sua comida, porque na fruta já tem, nos legumes já tem, então em vários alimentos já tem sal, né? Ou seja, o NaCl, o cloreto de sódio, tá? Então em vários alimentos já tem sódio. Então você também deve tomar cuidado aí na ingestão de não ficar colocando muito sal na sua água. Mas a falta desse sódio também prejudica o nosso organismo. A hidratação é regulada por hormônios que ajudam no controle da entrada e saída da água. Quando ocorre uma perda maior que a reposição, o organismo inicia um processo de desidratação, tá joia? Então a gente tem um hormônio que vai liberar mais água pelos rins ou menos água, e um hormônio que vai dar mais ou menos sede na gente, tá joia? Então esse hormônio vai regular. E às vezes a gente acaba perdendo mais água, ou seja, eliminando mais água do que absorvendo água, do que bebendo água. E aí começa o processo de desidratação. Essas perdas, dependendo de suas condições ou doenças que as causam, podem levar a graus diferentes de gravidade e de perdas de eletrólitos, que devem ser, nos casos mais graves, avaliado e tratado pelo profissional médico, tá, gente? Então a gente vai falar algumas dicas aqui, tá bom? A gente até vai comentar sobre alguns medicamentos isentos de prescrição médica, né? Que hoje o farmacêutico ele está amparado por lei para fazer uma automedicação responsável, tá? Então ele pode aconselhar o cliente nesses medicamentos isentos de prescrição médica,
mas a gente tem que saber o limite da gente, tá? Então, em casos moderados e graves, eu já acho que, né, compete aí ao profissional médico a gente encaminhar o cliente para o médico, tá? Mesmo que ele vá no concorrente comprar, o importante é a gente estar preocupado com a saúde do cliente e o cliente perceber isso, tá joia? Senão ele vai perceber que a gente só quer ganhar, a gente precisa vender, a gente precisa ganhar dinheiro, nosso patrão precisa ganhar dinheiro, mas a gente tem que estar preocupado também com a saúde do nosso cliente. E a propaganda boca a boca ainda hoje é a que mais dá certo no mundo dos negócios, tá joia? Então quando o cliente percebe que a gente está preocupado mais com a saúde dele do que com o dinheiro dele, ele começa a dar preferência para a nossa farmácia, tá joia? Em casos leves, né, óbvio que a gente, o próprio cliente, ele já sabe, muitas vezes por propaganda na televisão, esses medicamentos dizendo de prescrição médica, eles podem ser veiculados na televisão, então muito do paciente já vem comprar na nossa farmácia e cabe a gente dosar isso, né? Saber se realmente aquele medicamento vai ajudar ele ou se ele precisa ir para o médico, ou se aquele medicamento vai ajudar ele, mas se caso não ajudar da maneira que ele está esperando, a gente vai encaminhar ele para o médico, tá joia? A gente vai aconselhar ele a estar procurando um médico. A desidratação ocorre sempre que a perda de líquido, né, ou a perda líquida for maior que a ingestão de líquidos. Existem os excessos que aceleram o processo, como por exemplo, quadros de diarreia, vômito e ingestão de bebidas alcoólicas, tá? Então, normalmente, a gente já perde água pelo suor, pela urina, tá? Mas quando o paciente ou o cliente ou você tem uma diarreia, ou você tem vômito, ou você bebeu demais, tá? A perda hídrica é maior do que o normal, tá? Ela é mais acentuada do que o normal e merece mais atenção aí. Dependendo da severidade ou tipo da desidratação, todas as funções do corpo podem ser comprometidas, tá joia? Então, quanto mais água faltar no nosso organismo, mais a quantidade de órgãos, né, dos nossos órgãos vão ficar comprometido, tá bom? O principal dele é o cérebro, onde ele sofre mais com a falta d'água, tá bom? Até o intestino sofre com a falta d'água. Então quem não tem costume de beber água, né, de toda hora ali beber um pouquinho de água e beber pelo menos a média que os órgãos que fazem esses estudos, né, os cientistas que chegam numa média aí de uma quantidade por dia, se você não atinge essa quantidade, você vai ver que um dos primeiros a você perceber é seu intestino. Muita gente nem sabe que beber pouca água pode ajudar a prender o intestino, tá? Porque o organismo, o intestino, ele reabsorve água, dependendo da necessidade. E aí, quando você bebe uma quantidade boa de água, uma quantidade legal de água por dia, você vai liberar mais água pelo seu intestino, você vai amolecer as fezes e essas fezes vai sair com mais facilidade. Consequentemente, até o seu intestino vai ficar mais regulado, tá bom? Você vai ver que você vai mais vezes ao banheiro, você diminuirá o seu intestino preso, tá? Em alguns casos, a gente não vai aprofundar aqui, vai ter matérias, vai ter videoaulas que a gente vai falar mais sobre isso. Em alguns casos até vai precisar ir no médico, mas muitas pessoas às vezes tomam remédio para melhorar o intestino e às vezes mesmo assim não resolve porque tomam pouca água, tá bom? Então se você começar a tomar bastante água, você incentivar o seu cliente a tomar bastante água, você vai ver que até o intestino vai melhorar. Como o sangue é responsável pelo adequado funcionamento das células, quando o seu componente líquido está em falta, a oferta de sangue é inadequada, tá bom? Então, como o líquido, né, como o sangue, ele tem líquidos e células, tá? E um dos fatores que regulam a pressão do nosso sangue também é o líquido, por isso que às vezes quando o paciente está com a pressão alta, o médico vai lá e receita um diurético para ele, para diminuir a quantidade de líquido, fazendo com que diminua a pressão arterial, né? Então, o líquido também, a falta do líquido também vai prejudicar aí
a circulação sanguínea, consequentemente, né, o transporte de oxigênio e nutrientes vai ser um pouco menor para as células, tá joia? Então, quem aí gosta muito de cosmético, depois na aula de cosmético a gente vai falar também sobre isso, mas o melhor hidratante que tem para a nossa pele é a água, tá? Então se você beber bastante água, você vai ver que até sua pele vai ficar mais hidratada, tá bom? Então a água é muito importante aí, inclusive para a nossa distribuição de oxigênio e nutrientes para todas as nossas células. Alguns órgãos toleram melhor a desidratação que outros. Geralmente o rim é o primeiro a sentir os efeitos do problema, deixando de filtrar adequadamente o sangue. Então, se está faltando água, se você está bebendo pouca água, ou se você está num processo de desidratação, o seu rim vai diminuir a liberação de água, ou seja, você vai fazer menos xixi para você não ter uma desidratação maior ainda do que você já tem. A perda de água leva ao aumento de sódio no sangue e aumento da osmolaridade, resultando em estimulação da sede e a diminuição da diurese, tá? Então, conforme você vai perdendo água, os hormônios que regulam vão perceber aí o aumento do sódio no nosso organismo e vai fazer com que você sinta sede, e consequentemente vai diminuir a quantidade de xixi que você vai fazer, tá bom? Isto leva ao aumento da ingestão e a diminuição de água para a restauração do equilíbrio, tá bom? Uma desidratação de leve a moderada pode causar boca seca, sonolência, cansaço, sede. A pessoa pode também apresentar dores de cabeça constantes, além de tonturas ou vertigens. Com a desidratação também podem surgir pele seca, né? Quando eu falei lá do hidratante, então o melhor hidratante mais barato que existe é a água que você bebe, tá? Então a falta de água pode causar pele seca, diminuição da produção de urina ou pouca lágrima ao chorar. Em casos mais graves, a desidratação pode levar ao choque hipovolêmico, perda severa de fluidos, acarretando na queda da pressão arterial, tá? Não vou aprofundar muito aqui no choque hipovolêmico, tá, gente? Que como o foco aqui é para o balconista de farmácia, se alguém tiver alguma dúvida aí pode me perguntar nos comentários, tá bom? Eu respondo lá para a gente não perder muito tempo aqui, não tomar muito tempo de vocês. Pode ocasionar insuficiência renal, confusão mental, rebaixamento do nível de... Aqui não está dando para ler, tá? Crises convulsivas. Em caso, a desidratação podem levar até a morte, tá, gente? Então, realmente a gente precisa tomar muito cuidado aí com a desidratação, tá joia? Então, saber aí, às vezes o cliente mesmo vem comprar algum produto na nossa farmácia e a gente fazer a automedicação responsável, né? O farmacêutico, ele está autorizado a isso e ele precisa saber quando ele realmente vai dispensar o medicamento isento de prescrição médica ou se ele aconselha o paciente a passar com o médico, porque o caso é mais grave do que às vezes o próprio paciente imagina, tá bom? Então o farmacêutico às vezes vai precisar encaminhar ele para o médico ao invés de dispensar um medicamento isento de prescrição médica, tá joia? O primeiro sintoma é a sede, resposta orgânica fisiológica em que sistemas de detecção de perdas hídricas ou de alterações de sais no sangue nos faz ter vontade de ingerir água, tá bom? Então, óbvio, né, gente? Se tá faltando água, a gente tem sede. Se tá faltando nutriente, a gente tem fome. Então, a gente às vezes acaba fazendo isso sem perceber muito, né, que isso é um organismo de regulação aí do nosso corpo, tá bom? Então, né, primeiro de tudo, vai dar sede. Conforme a perda se intensifica, sintomas como boca seca, perda de turgor, tá, gente? Perda de turgor é quando o médico ele aperta a nossa pele e a nossa pele demora para se restabelecer, tá? Então, se sua pele, quando você aperta, ela volta rapidinho, tá? É um dos sinais que você não está desidratado, tá? Mas uma pessoa desidratada, uma criança desidratada,
tá? Quando o médico faz esse teste, a pele demora para voltar. Olhos fundos, aumento da frequência cardíaca, né? Então se você tem pouco líquido no seu sangue, né? Então esse sangue vai ficar comprometido a circulação dele, a distribuição de nutrientes e oxigênio, então o coração ele precisa bater mais rápido para compensar essa diminuição de líquido. Diminuição da diurese, como já falou várias vezes, queda da pressão arterial, letargia e até mesmo coma, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado aí com a desidratação, tá? Principalmente quando a pessoa tiver alguns problemas mais graves, como diarreia, vômito, tá joia? Ou, né, a pessoa bebeu muito bebida alcoólica e às vezes ela precisa ir aí pro médico para tomar a famosa glicose na veia, tá bom, gente? Então vai hidratar e ainda vai dar um pouco de glicose, que aí já entra num outro assunto que também não vou perder muito tempo aqui, tá? Que o álcool ele também diminui aí a liberação de açúcar no sangue, tá? Mas isso a gente vai falar em outro momento. Infelizmente, a sede nem sempre é um indicador confiável da necessidade do corpo por água, especialmente em crianças e idosos, tá, gente? Então, precisa deixar bem à vontade aí água para as crianças, para o idoso, tá? A criança sempre ter o seu copinho de água próximo. Às vezes a gente vai esquecer e a criança vai lembrar e vai pegar o copo e vai beber, tá? Mas a gente precisa tomar muito cuidado e estar oferecendo o máximo possível de água para a criança e também para o idoso, né? Sempre deixar um pouco de água próximo do idoso, para sempre quando ele sentir sede, ele ir lá e dar uma bicadinha. Eu gosto muito da garrafinha de água, tá, gente? Eu sou fã. Você vai no mercado aí, tem essas garrafas até com um biquinho, né? Eu não gosto muito de falar marca, mas a que eu mais vejo é a da Cristal, né? Então tem um biquinho lá e você, ou a água normal, de tampa normal, tá? Você enche ela e deixa pro idoso ali próximo dele, a hora que ele quiser ele vai lá e toma, acabou você vai lá e enche de novo, tá? Então é bom ter próximo das crianças e do idoso a maior quantidade de água possível para estar de fácil acesso, tá bom? Por isso a ingestão de quantidades extras de água em eventos ao ar livre em que há risco de aumento da sudorese é importante. Além disso, os indivíduos devem evitar exercício e exposição durante os dias de índice solar intenso. Mas às vezes não tem o que fazer, tá, gente? Às vezes a pessoa só tem aquele horário para fazer atividade física, ou às vezes ela está fazendo uma competição justo naquele horário, tá? Então ela precisa ingerir maior quantidade de água durante aquele período, tá? Se a pessoa puder escolher outros horários, ou mais de manhãzinha ou mais à tardezinha, é melhor, tá? Mas às vezes ela só tem aquele horário para fazer atividade física, ou às vezes é algum evento que, né, às vezes atrasou, ou às vezes por algum motivo está sendo naquele horário. Então, se você já participou de corridas, né, em vários pontos eles ficam com um saquinho de água para oferecer para a gente, para não ter perigo aí da desidratação, tá joia? Ciclismo, eu não sei como é que funciona, essas outras modalidades aí, mas já me aventurei aí, né, a fazer algumas corridas e em vários pontos tem pessoas oferecendo água no saquinho pra gente, aí a gente, dependendo da distância, né, vai ter mais pontos ou menos pontos, tá joia? Então isso já é estimulado para prevenir a desidratação e alguns problemas graves que pode acontecer aí pelo fato do índice muito alto de sol e a pessoa está fazendo atividade física, então ela vai estar eliminando muita água e sais minerais pelo suor, tá bom? E se esse líquido, né, for uma bebida isotônica, melhor ainda, porque além de água ela também vai estar repondo sais minerais, tá bom, gente? Futebol aí, vôlei, tudo que você for fazer aí e que você tiver exposto ao sol, tá? É interessante estar se reidratando. Se for uma bebida isotônica, às vezes a competição não vai dar uma bebida isotônica, mas talvez você possa levar, ou às vezes não é uma competição, é só uma brincadeira, tá? Então se você tiver água, bom. Se você tiver uma bebida isotônica, melhor ainda, tá? Algumas pessoas comentam aí que pode dar problema renal, essas bebidas isotônicas, mas eu acredito que com atividade física, porque você vai estar perdendo os sais minerais,
não vai ter tanto problema enquanto você beber ela sem fazer atividade física, tá joia? Outra dica fundamental é orientar os pacientes no que diz respeito ao consumo de álcool. Então a gente comentou alguma coisa sobre isso ali atrás, especialmente quando o clima está quente, uma vez que o álcool aumenta a perda de líquido pela urina. Tá? Isso, né, é difícil, né? Porque quanto mais quente está, a pessoa que gosta de beber, mais ela vai sentir vontade de beber, né? Ela fala, ah, tô com sede, vontade de tomar uma cerveja aí, tá? Quando eu tô com sede, eu gosto de tomar água, né? Ou às vezes alguma coisa que não é tão bom assim também, mas eu gosto de tomar refrigerante quando eu tô com sede, tá? Assim, no calor, né? Óbvio. Mas eu nunca, mesmo quando eu gostava de tomar uma cervejinha, eu nunca associei o calor a uma cerveja, né? Uma bebida alcoólica. Mas tem gente que no calor é mais que ele vai querer beber mesmo uma cerveja, tá? Então, se ele pensa dessa maneira, é interessante que beba bastante água também, porque, né, a bebida alcoólica vai eliminar mais líquido aí, principalmente quando estiver muito quente, porque além do líquido também vai eliminar o suor. Fazer uso de roupas de cor clara e soltas se está no calor, tá? Então o branco, tá, gente, um pouquinho aí que vocês viram de física, né? Não precisa ser aquele melhor aluno possível. Vocês viram que o branco ele reflete as cores do sol, né? E o preto ele absorve as cores, tá? Então por isso que o preto esquenta mais do que o claro. E o branco é o que menos esquenta, porque ele reflete a cor, né? Como se fosse um espelho aí, tá? Não permanecer o tempo inteiro no sol, isso óbvio, né? Tem pessoas que trabalham no sol, então precisam se prevenir de outras maneiras, né? Carteiro, ou às vezes alguém que pratica algum esporte treina no horário de sol, tá? Então é uma dica aí não permanecer se você realmente tiver essa opção, tá? Controlar o diabetes, então a gente sabe também que quem tem diabetes vai acabar urinando mais, tá? Então essa pessoa também precisa repor. Uma coisa muito errônea que as pessoas pensam é que diabetes causa muita sede, então eu não posso beber água. Não, pelo contrário, tá? Quanto mais água você beber se você for diabético, mais você vai prevenir alguns problemas renais, tá joia? Mas para diminuir a sua sede você precisa controlar o diabetes, tá? Então não adianta você ir lá e só tomar bastante água e também não controlar os níveis de glicose no seu sangue, tá joia? Mas o foco aqui não é diabetes, a gente vai falar uma outra videoaula só de diabetes, a gente aprofunda nisso, tá? Mas beber água é muito bom para o diabético, a não ser que ele tenha algum problema renal e talvez esteja fazendo uma hemodiálise aí e o médico recomende não beber água, aí sim. Mas se ele não tiver nenhuma restrição, é interessante que ele beba bastante água também. Especialistas alertam que o melhor indicador de hidratação é a cor da urina. Clara significa que o corpo está bem hidratado, enquanto uma cor amarela ou âmbar escuro geralmente são sinais de desidratação, tá, gente? Então se o seu cliente, ou se você, ou se o seu amigo, ou alguém que você conhece tem dúvida se está bebendo a quantidade certa de água, tá? Pede para ele olhar a cor da urina. Não precisa falar para você que às vezes ele vai ficar com vergonha, mas ele mesmo pode olhar e ver se a urina estiver muito escura, é sinal que ele está bebendo pouca água, tá? E se a urina estiver bem clarinha, é sinal que ele está bebendo uma quantidade legal de água. Então ele mesmo pode ir dosando a quantidade de água que ele bebe. Então, se no dia anterior a urina estava muito escura, no dia seguinte ele precisa beber um pouquinho mais de água do que ele bebeu no dia anterior e assim por diante, tá? Então, se você não tem costume de beber muita água e você percebe que a sua urina está escura, tá? É legal você pegar o costume de beber mesmo sem ter tanta vontade. Vai bebendo de pouquinho em pouquinho, tá? Pega uma garrafinha, vai dando um golinho aqui, um golinho ali, ou pega um copo maior de água, deixa na sua mesa de trabalho, na sua mesa de estudo, e de pouquinho em pouquinho você vai bebendo, você vai ver que no final do dia você bebeu muito mais do que ficar indo toda hora até o filtro pegar água, tá? Então se você deixa a água próximo de você, você vai ver que a tendência é você beber mais água, tá joia? Então essa é uma dica aí que você pode dar para o seu cliente no balcão de farmácia, e para você também, que ainda não é balconista, e talvez para alguém que você conhece.
Para uma desidratação que vai de leve a moderada, pode-se estimular a oferta de água das seguintes maneiras: bebericar pequenas quantidades de água, ingerir bebidas isotônicas, chupar picolé feito do suco de frutas ou picolé feito de bebidas isotônicas, tá, gente? Picolé que eu percebo que tem bastante concentração de fruta, aquelas paletas mexicanas, tá, óbvio, né, que também tem aí o recheio. Não sei se eu, na verdade, eu nunca comi sem recheio, mas pode até ser que tenha sem recheio. Parece que realmente é feito da fruta mesmo, você percebe que tem um gosto diferente do picolé convencional. Talvez até a data de validade dele seja um pouco menor, porque deve ter menos conservante e tal. Não estou fazendo propaganda da paleta mexicana, até porque eu não ganho nada para isso, tá? Mas quando eu chupo um sorvete convencional, né, industrializado, e não que a paleta mexicana não seja, mas quando eu vou optar aí pela paleta mexicana, você percebe um gosto mais forte da fruta, tá bom, gente? Então, bebidas isotônicas, a gente também já comentou um pouquinho, né, nos slides acima aí. É interessante para quem está aí num processo principalmente leve de desidratação no começo, né, que ainda não precisa passar pelo médico, ou uma bebedeira no dia anterior e você está com aquela ressaca, né? Então você está com um sinal de desidratação, é legal, bebidas isotônicas, tá joia? Quando a desidratação é severa, né, será necessário tratamento médico, tá, gente? Então não passar por cima do médico, tá? E às vezes na farmácia a gente tem a chance de fazer essa triagem, e às vezes tem paciente que não gosta de ir no médico e a gente precisa falar para ele: olha, né, a gente até tem alguns medicamentos aqui que ajudam em alguns problemas que causam desidratação, mas eu acho que você já está num ponto que você precisa estar aconselhando com o seu médico, você precisa passar no médico, tá joia? De forma a restaurar o volume de sangue, fluidos corporais. Então provavelmente ele já vai fazer um soro direto na veia, coisa que na farmácia a gente não consegue fazer isso, não pode fazer isso, tá? Então tem hora que o cliente ele precisa sim passar com o médico, mesmo que ele não queira, a gente precisa aconselhar, tá? Para posteriormente determinar a causa da desidratação. Então primeiro o médico vai restabelecer o equilíbrio hídrico e consequentemente vai tratar a causa também. Qualquer pessoa pode ficar desidratada se perder muitos líquidos. Quem tem maior risco são os bebês e crianças, devido ao baixo peso corporal e alta rotatividade de água e eletrólitos, tá? Então, gente, crianças, né, e bebê, após o pediatra liberar água, precisa oferecer bastante água para a criança, tá bom? Então, quanto mais água ela beber, melhor vai ser o equilíbrio hídrico dela, tá? Menor vai ser a chance dela ter uma desidratação, tá joia? Criança que que o pediatra ainda não liberou, provavelmente está mamando no peito, ou ainda está mamando bastante na mamadeira, então já tem bastante líquido aí no mamar, né? Então normalmente o pediatra vai liberar aí após começar a introdução de comidas, né? E aí vai consequentemente diminuir algumas mamadeiras, então substitui pela água convencional, tá? Já é mais isso quem tem que ver é o pediatra, tá bom? Quando ele libera, quando ele não libera, liberado, oferecer o máximo possível aí, né, para as crianças e para os bebês. Bebês e crianças também são um grupo mais propenso a sofrer diarreia, tá? Então tomar muito cuidado aí com isso. Os idosos também estão mais suscetíveis, pois a capacidade do organismo para conservar a água é reduzida, né? Tem uma parte aí que está cortando, está dando para ler. E também há uma menor capacidade de responder às mudanças de temperatura, tá bom? Então tomar muito cuidado aí com crianças e idosos. A gente até já comentou alguma coisa acima, tá bom? Diarreia também. Até tem alguns medicamentos isentos de prescrição médica, a gente vai conversar no final, tá? Mas tomar muito cuidado com crianças e bebês e idosos, tá joia? Porque eles acabam piorando muito rápido, né? Então são pessoas que às vezes vale a pena a gente aconselhar eles a passar no médico ao invés de comprar um medicamento isento de prescrição médica simplesmente
e depois piorar o problema. Ah, mas eu vou deixar de vender. Tudo bem, mas você não está pondo em risco a vida do paciente. Mas, né, às vezes, não é que você nunca vai vender, tá bom, gente? Se o cliente veio para comprar um medicamento isento de prescrição médica, tá, você tem todo o direito de vender, porque ele que quis comprar, esse medicamento é liberado, então pode passar na propaganda comum, então você não precisa perder a venda, tá? Mas o que eu digo é para você ter consciência e saber que você está ali para ajudar a saúde do cliente, tá? Então, por mais que ele compre o medicamento, você tem que orientar ele, olha, se não resolver procurar um médico, olha, mesmo tomando esse medicamento, eu te aconselho a procurar um médico, porque às vezes até ele marcar com o médico, até passar com o médico, demora alguns dias, então ele pode ir tomando um medicamento isento de prescrição médica, tá? Então eu não estou aqui dizendo para você não vender um medicamento isento de prescrição médica, sendo que o cliente veio para comprar, tá? Mas também ter bom senso e tentar ajudar ele da melhor maneira possível, e se essa melhor maneira for aconselhando a procurar um médico, a gente deve fazer, tá bom? Como eu disse, a propaganda boca a boca é a melhor propaganda que existe, e se o cliente perceber que você está mais preocupado com a saúde dele do que com o dinheiro dele, provavelmente ele vai começar a comprar mais vezes na sua farmácia. Às vezes você até vai perder uma venda, mas você vai ganhar um cliente, que às vezes vai comprar por 10 anos, por 20 anos, que às vezes os filhos vão comprar na sua farmácia, às vezes os netos vão comprar na sua farmácia, tá bom? Meu pai tem farmácia aí há mais de 40 anos e eu vejo isso na farmácia dele, filhos comprando, netos comprando, então você vê aí 3 gerações comprando numa farmácia, tá joia? Então isso é que é o importante, é isso que dá lucro para uma farmácia, e não ficar pensando em vender a todo custo. Não estou dizendo para não vender, tá bom? Estou dizendo para vender com consciência. Se o medicamento é isento de prescrição médica e o cliente quer comprar, tá bom? Então você não vai perder a venda, mas também não vai perder a consciência de que precisa ajudar o cliente da melhor maneira possível. E às vezes essa ajuda é aconselhando ele passar com o médico, tá joia? A febre aumenta as perdas insensíveis, não percebidas, pela pele na tentativa de resfriar o corpo. Febres mais altas podem levar à sudorese. Então tem gente que fala assim, ah, eu suei frio essa noite, mas febre eu não tive. Então, provavelmente ele teve uma febre, mas o corpo dele suou muito para não deixar a temperatura subir demais, tá joia? E para isso, o corpo dele liberou suor, ou seja, água e sais minerais. Então, febre também precisa de reposição de líquido, tá? Ou por água ou por bebidas isotônicas. Vômitos e diarreia aumentam as perdas pelo estômago e intestino, que também levam à diminuição de líquidos do corpo, tá? Então, vômito e diarreia, além da reidratação por líquidos, precisa ser tratado. Tá bom? Então, se o cliente chegou na sua farmácia querendo comprar um medicamento isento de prescrição médica, tá? Você vai vender para ele, mas também tem que lembrar ele que ele precisa repor esse líquido que ele perdeu, e se caso preciso, né, se em um dia e meio não melhorar com o medicamento isento de prescrição médica, procurar o médico. Então eu coloquei aqui, né, alguns medicamentos isentos de prescrição médica que você vai ter na sua farmácia. O soro reidratante, tá? Então, tanto para vômito, às vezes o médico passa, mas quando for soro reidratante para vômito, é legal tomar ele de pouquinho em pouquinho, porque se tomar muito de uma vez, pode a pessoa às vezes sentir vontade de vomitar de novo, tá joia? Então, tomar de pouquinho em pouquinho. Às vezes o médico vai passar algum medicamento junto, tá? Para cortar esse vômito. Às vezes até fez uma injeção contra o vômito no hospital e passou um comprimido para o vômito para continuar tomando em casa. E aí ele vai conseguir tomar uma porção maior do soro reidratante, tá? Mas caso ele ainda esteja com vontade de vomitar, tem que ir tomando de pouquinho em pouquinho. Mesmo que ele venha vomitar, mas pelo menos um pouco vai absorver. Se ele tomar com tudo de uma vez, a probabilidade dele vomitar é maior, tá joia? E para diarreia, tá? O que a gente tem de medicamentos isentos de prescrição médica, que às vezes o cliente pode vir comprar na sua farmácia,
são as bactérias da nossa flora que ajudam a repor a flora intestinal, tá? Que são as Saccharomyces e os Lactobacillus, tá? Eu não gosto muito de falar nome comercial. Se alguém tiver dúvida de algum medicamento, pergunta lá no comentário, tá? Embaixo do vídeo que eu respondo lá, tá bom? Mas se você já trabalha em balcão de farmácia há algum tempo, você já sabe quais são os medicamentos que tem essas Saccharomyces. E parece que agora está tendo aí uns medicamentos que são lactobacilos, tá? Uma concentração maior de lactobacilos. O que essas bactérias boas fazem? Elas vão competir pelo alimento com as bactérias ruins, causadoras da diarreia. E aí você vai diminuir, né? Ou seja, as bactérias que causam a diarreia vão ter menos alimento disponível, porque as bactérias boas vão consumir todo esse alimento e consequentemente ela pode morrer, tá joia? Então é um medicamento aí que vai tentar diminuir a quantidade de bactérias ruins através da diminuição de nutrientes, pelo fato de você ter mais bactérias boas consumindo esse nutriente, tá? Então são medicamentos excelentes aí, isentos de prescrição médica. O farmacêutico pode estar ajudando na automedicação responsável, tá bom? O cliente ele pode, talvez por alguma outra mídia, ter visto a propaganda desses medicamentos e vindo procurar na nossa farmácia, ou às vezes o médico já passou para ele alguma vez, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado aí, né? Se o cliente tiver com febre, além do diarreia, a gente precisa pedir para ele procurar um médico, mesmo que ele compre o medicamento, mas é interessante ele procurar um médico, tá? Se ele tomar esse medicamento isento de prescrição médica e não melhorar, pelo menos em um dia e meio, tem gente que fala 2 dias, eu em um dia e meio, né, que o cliente já tome, eu já acho melhor procurar um médico, tá bom? E tem um medicamento na farmácia, tá? Eu acho que é loperamida o princípio ativo dele. Eu não marquei aqui, eu não me lembro com certeza. Eu tenho quase certeza, né? Eu acredito que seja loperamida. Vou falar o nome comercial, apesar de eu não gostar de falar o nome comercial, tá? O Imosec. Tem que tomar muito cuidado com esse medicamento, tá, gente? Apesar dele ser isento de prescrição médica, ele corta a diarreia, tá? E a diarreia é uma defesa do organismo. Ele não deixa sair as fezes, que consequentemente sairiam as bactérias. Então essas fezes ficam lá dentro com a bactéria, tá joia? Então é um medicamento que eu particularmente não sou muito fã dele, tá bom? A não ser que esteja um uso aí prescrito pelo médico, tá bom? Que o médico detectou que não tem bactéria, que não tem toxina, mas provavelmente se não tivesse bactéria, não tivesse toxina, o médico não haveria a diarreia, tá? Então esse medicamento eu acabo que, né, desestimulando o cliente a comprar, tá bom? Então a não ser que o médico prescreva esse medicamento, tá? Eu não acho legal parar a diarreia sem resolver a causa do problema, tá? A não ser que o médico tenha dado lá um antibiótico que vai matar a bactéria, que consequentemente vai parar a diarreia, mas o médico passou junto esse medicamento, tá bom? Mas essas bactérias que repõem a flora intestinal, eu acho muito legal, tá? E também os médicos prescrevem bastante, tá? E como elas são isentas de prescrição médica, o próprio paciente às vezes acaba vendo em alguma reportagem, em alguma propaganda, ou às vezes o médico passou uma vez para ele e resolveu, e depois ele volta com a embalagem da caixinha e ele acaba comprando, tá? Então esses medicamentos saem muito na farmácia. Então, para vocês entenderem como é que funciona, tá? Já expliquei. Resumidamente, eles vão, você vai oferecer uma quantidade a mais de bactérias boas, que vão consumir uma boa parte dos nutrientes que vão faltar para as bactérias ruins, e a chance das bactérias ruins é muito grande, das bactérias ruins morrerem é muito grande, consequentemente diminui a diarreia e talvez até o vômito, né, se for causado também por bactéria, tá bom, gente?
Então o intuito dessa aula é apenas didático, tá? O tratamento adequado de diarreia e desidratação, o médico deve ser procurado, tá joia? Então aqui a gente está explicando o mecanismo dos medicamentos, tá joia? Apesar desses medicamentos serem isentos de prescrição médica, o próprio paciente pode ir comprar na nossa farmácia e o farmacêutico também pode ajudar na automedicação responsável, tá bom, gente? Então com isso eu encerro aqui a nossa videoaula, né? O nosso bate-papo aí sobre essa matéria que saiu no Guia da Farmácia. Então, se você gostou, dá um curtir aí no YouTube para ajudar nossos vídeos a ser mais divulgado pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal para você ficar sabendo aí de mais vídeos novos que a gente colocar. A nossa meta é colocar pelo menos um por semana, tá bom? E se você gostou dos nossos vídeos e quiser fazer o nosso curso, entre no site aí www.farmacistamg.com.br, tá bom? Então lá você vai ter acesso aos cursos de farmacista completo, que vai ter vários assuntos interessantes aí que vai ajudar você que não ainda trabalha na área de farmácia a ter uma chance maior de conseguir um emprego nessa área, tá bom? E você que já trabalha na área de farmácia vai ter uma chance grande aí em crescer nessa área a ponto de ganhar um dinheirinho a mais aí para você fazer uma faculdade, fazer um curso técnico e continuar crescendo nessa área e quem sabe uma pós-graduação, um mestrado, né? E talvez um dia aí tá vindo aqui a dar aula como eu, tá bom, gente? Então, tudo de bom para vocês, espero que tenha ajudado aí a acrescentar informações úteis para vocês, que vocês cresçam na carreira na área da saúde aí, tá bom? E qualquer crítica pode postar no comentário aí, que a gente vai tentar melhorar cada vez mais os vídeos, tá joia? Tudo de bom e até uma próxima videoaula aí.